E o Bitcoin parece estar indo rumo à região dos 65 mil dólares. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está começando uma semana que tende a ser tensa, com muitos dados macroeconômicos e algum pronunciamento importante. É disso que eu vou falar. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise dos dados que a gente pode ver movimentando o mercado nessa semana. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais altcoins do mercado. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Bitcoin nesse domingo aí subindo, né? E subindo relativamente forte para um domingo, tá? Geralmente final de semana o mercado não faz muita coisa, mas não está sendo o caso desse final de semana agora, né? Esse final de semana o Bitcoin tá que tá, né? Ele tá agitado nesse domingo. E aí, Tainan, o que está acontecendo? Bem, pessoal, na última sexta-feira eu soltei um vídeo de análise aqui no canal, onde eu falei que eu estava vendo aqui uma possível cunha descendente no gráfico do Bitcoin, tá? Cunha ascendente, tá? Cunha ascendente geralmente é um padrão baixista, né? E ela estava sendo rompida para baixo. Então, quando a gente fazia projeção ali no gráfico, a gente via alvo para o Bitcoin ali na região de aproximadamente uh, aproximadamente 58 mil dólares, tá? 58.200. O Bitcoin até rompeu ali, estava com uma carinha de que ia entrando volume de negociação aqui embaixo e tal, mas no meio do caminho ele acabou mudando de ideia, né? Eu não gosto muito quando o mercado forma padrões gráficos em tempos gráficos menores, como no início de um final de semana, porque no final de semana as coisas geralmente não são muito lógicas, tá? Assim como no dia de vencimento de opções que a gente teve na sexta-feira passada, o mercado não costuma se comportar de forma muito lógica. Em finais de semana também, normalmente o mercado fica parado e quando faz alguma coisa, na maioria das vezes é algo aí contra-intuitivo, tá? Então, infelizmente, eu errei, tá? Aquela cunha ascendente ali indicando queda, ela foi descaracterizada, então para mim esse padrão não existe mais. E, galera, o que eu tô vendo aqui agora, tá? O gráfico do Bitcoin parece estar rompendo para cima aqui no gráfico de uma hora, um pequeno fundo duplo, tá? Um fundo duplo é um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta, né? A gente consegue desenhar aqui dois fundos para o Bitcoin. Se a gente fizer uma projeção aqui para cima desse fundo duplo que o Bitcoin parece estar formando aqui, a gente teria alvo para ele lá na região de aproximadamente 65.199 dólares, tá? 65.200 para arredondar, né? E a gente vê aqui que, inclusive, essa região aqui dos 65.200 dólares é uma região que foi suporte aí em um momento importante, né? O Bitcoin ele formou um triângulo descendente em cima dessa região, tá? Então, assim, é um ponto extremamente importante, né? Um ponto que a gente não pode menosprezar, tá? Se ela for um suporte, essa região tende a se tornar uma resistência. Então, assim, o Bitcoin está começando a semana com o gráfico indicando que ele pode ir lá nos 65 mil dólares, o que é um alívio principalmente para as altcoins, tá? Porque o gráfico das altcoins nos últimos dias não estava muito legal, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o gráfico das altcoins aí, né? Mas a gente não pode deixar de falar do mercado americano, pessoal. A gente está aqui numa semana aí que promete ser uma semana agitada, né? Porque a gente não pode olhar aqui só para os gráficos, né? O mercado americano nunca é bom você olhar só para os gráficos. O SP500, por exemplo, ele é muito influenciado aí por algumas poucas ações, né? Como a Nvidia, por exemplo, que é uma das ações aí que mais vem provocando subida aí nos preços das bolsas americanas nos últimos tempos, mas quando você tira a Nvidia e algumas outras empresas de tecnologia, parece que o SP500 está parado, né? E indo aqui para os eventos macroeconômicos da semana, amanhã, segunda-feira, a gente já vai ter aí dados macroeconômicos impactando o mercado americano, tá? Às 10h45 dessa segunda-feira, dia 1º de julho, a gente vai ter o PMI industrial de junho, a gente vai ter o PMI industrial ISM de junho também, tá? O PMI industrial ISM vai sair às 11 horas da manhã, ele é mais importante do que o primeiro, tá? Porque geralmente o PMI, calculado aí pelo instituto que é o ISM, ele geralmente tem aí mais informações do que o PMI
ele analisa dados mais amplos do que o PMI ali, que vai ser divulgado às 10h45, tá? Então ele é mais importante. A expectativa do mercado para ele é 49,2, né? Ou seja, menos de 50, então esperado aí que ele traga uma contração no setor industrial, tá? E lembrando, se a gente vê algum dado aqui mostrando uma possível contração no setor industrial dos Estados Unidos, medida aí por esse PMI, né? Se ele vier igual 49,2, que é o esperado, ou abaixo disso, pode parecer contraintuitivo, mas é bom para os mercados, porque indica que a atividade industrial dos Estados Unidos está se desacelerando, se desacelerou no mês de junho, e se a atividade industrial nos Estados Unidos desacelerou no mês de junho, já vem desacelerando aí há alguns meses, né, desde 2022, quando os juros começaram a subir rápido. Isso é um sinal de que a economia dos Estados Unidos está enfraquecendo e que talvez o Banco Central dos Estados Unidos terá que cortar juros em breve para estimular essa economia e não deixar que ela entre em uma recessão. Tá? Então, essa queda de juros seria algo muito positivo para as ações das empresas americanas, para as criptomoedas. Tá? Por isso que é bom. Tá? Na terça-feira, a gente vai ter discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, às 10h30 da manhã, terça-feira também vamos ter ofertas de empregos de Jolly de maio, tá? Um dado um pouco atrasado aí, mas é um dado que o mercado costuma olhar bastante, tá? Quarta-feira vai ser um dia agitado, pessoal. Primeiro, tá? Quarta-feira é dia da independência lá dos Estados Unidos. Então as bolsas americanas, elas vão encerrar mais cedo, tá? Às 13 horas da tarde, elas já vão estar parando aí de funcionar, né? Não vai mais haver pregão. Então isso aí vai fazer o mercado ficar como que eu posso dizer, mais comprimido, tá? O que tiver de ter de volume de negociação, ele pode ser concentrado ali na parte da manhã. A gente vai ter às 9h15 da manhã, variação de empregos privados ADP de junho. Esse dado é extremamente importante, tá? Extremamente importante. A gente também vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego. Normalmente esse dado é divulgado na quinta-feira, tá? Mas ele vai ser divulgado na quarta-feira nessa semana, porque na quinta-feira mesmo vai ser feriado lá nos Estados Unidos, tá? Então esse dado às 9h30 da manhã. A gente vai ter também o PMI do setor de serviços de junho, às 10h45, dado importante. Mais importante ainda, o PMI ISM de produtos não manufaturados de junho, dado extremamente importante. Tá? E na parte da tarde, quando o mercado já vai estar fechado nos Estados Unidos, a gente vai ter atas da reunião do FONC. Tá? Na quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, não tem pregão. Geralmente, quando é feriado nos Estados Unidos, o mercado de criptomoedas também tende a ficar parado. Tá? A gente tem que lembrar que hoje em dia, uma parte considerável do volume de criptomoedas ele vem do mercado americano, tá? Principalmente agora que a gente tem esses ETFs de Bitcoin. Em breve teremos de Ethereum, Solana e algumas outras criptomoedas. Então, com o mercado americano parado, com as bolsas fechadas por causa de um feriado, a gente costuma ter menos pessoas negociando, uma vez que a maior parte do volume de negociação de criptomoedas vem dos Estados Unidos, tá? Na sexta-feira a gente vai ter... Galera, sexta-feira sim vai ser um dia relevante, tá? Muito relevante. Terça-feira também, né? Porque a gente vai ter discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Mas sexta-feira é o dia que a gente tem ganho médio por hora trabalhada, dado do mercado de trabalho, relatório de empregos não agrícolas, o payroll, que mostra aí quantas vagas de empregos foram criadas fora do setor agrícola nos Estados Unidos, e taxa do desemprego, tá? Esses dados, eles são extremamente importantes e eu vou explicar o porquê, tá? Ganho médio por hora trabalhada mostra se está havendo ou não inflação na mão de obra. A expectativa é que o crescimento em junho seja de 0,3%, tá? Se vier um número maior do que isso, é ruim, porque mostra que está havendo uma inflação de mão de obra, e assim o Fed ele é obrigado a manter os juros mais tempo acima do normal, tá? Eu estou sendo meio que... Estou explicando a grosso modo, tá? Mas o Fed acaba sendo forçado a manter os juros mais altos para a inflação da mão de obra diminuir, para a inflação dos Estados Unidos diminuir, porque a inflação da mão de obra é um dos componentes da inflação, né? Então isso acaba aí fazendo os ativos de risco cair, porque os juros ficam mais altos. Agora, se ele vem dentro do esperado ou abaixo do esperado, aí é sinal bom, tá? Porque mostra que a inflação dos estados da mão de obra está sob controle e o Fed acaba tendo sinal verde aí para cortar juros, tá? Relatório de empregos não agrícolas, o payroll, é de extrema importância, uma vez que o último aí, ele veio mostrando uma criação de vagas muito acima do esperado, né?
Assim, tem várias polêmicas aí envolvendo esse último dado do payroll aí que veio muito acima do esperado, porque um argumento que muitos economistas estão usando, né, que sim, você teve muitas vagas de emprego sendo criadas nos Estados Unidos nos últimos tempos, tá? Só que muitos desses empregos que estão sendo criados são empregos part-time, né? Que são empregos empregos meio período, tá? Então, por exemplo, a pessoa trabalha só de tarde, só de noite, só de manhã, tá? Então, não são empregos bons, né? Então tem uma questão, tá criando muito emprego, beleza, mas não são empregos completos, entre aspas, não são bons empregos. Tá? E um outro dado que a gente tem que ficar de olho é na taxa de desemprego. Isso porque, pessoal, no último gráfico de pontos do Fed, se eu não me engano, tá? Eu não tô lembrando agora de cabeça aqui, mas eu acho que a expectativa deles era para o desemprego no final de 2024 na casa aí dos 4%, tá? Será que esse dado aí vai mostrar, por exemplo, um aumento no desemprego? Vamos pensar aqui que ele vá para 4,2, né? Muda tudo aquilo que eles tinham no gráfico de pontos da última reunião de junho, tá? Então, assim, é de extrema importância acompanhar isso daqui, esses dados na sexta-feira. E, meus amigos, eu acho que apesar do feriado na quinta-feira e uma parte da quarta-feira, essa semana vai ser agitada, tá? A gente tem que ficar de olho aqui no que o Jerome Powell vai falar aí nesta semana, porque o mercado está curioso para saber, né? Porque na quarta-feira que a gente teve a reunião do Fed, a gente teve um dado de inflação ali melhor do que o esperado, e chegou lá na parte da tarde o Jerome Powell, não o Jerome Powell, né, mas o Banco Central dos Estados Unidos, os membros votantes lá que tomam as decisões, a maioria não quis um corte de juros para setembro, tá? Não quis 2 cortes de juros em 2024 e deixaram só um lá no gráfico de pontos. O mercado quer saber se o Jerome Powell vai dar uma dica e vai falar alguma coisa sobre isso, né? E aí? Será que com esses últimos dados de inflação que estão vindo bons, será que não convém um corte de juros em setembro? Tá, o mercado vai estar de olho em tudo que ele falar, independente do tipo de evento que ele estiver, porque o mercado quer saber isso, tá? O mercado está começando a acreditar que a gente pode ter corte de juros aí em setembro. Aliás, está voltando a acreditar, né? Isso porque os últimos dados de inflação estão mostrando uma inflação aí caindo mais rápido, tá? Do CPI, o PCI, a inflação está caindo nos Estados Unidos, pessoal. Isso faz a gente ter uma certa aposta, o mercado ter uma certa aposta de que o Fed vai ter que cortar juros em breve, tá? Não vai dar para ficar segurando os juros elevados por muito tempo, porque isso vai fazer o desemprego aumentar. E se os juros caem, isso é bom para ativos de risco, principalmente para as criptomoedas subirem, a gente precisa que os juros caiam nos Estados Unidos, tá? Então o mercado vai estar de olho, meus amigos. Essa semana é importante do ponto de vista macroeconômico. Aqui na análise de sentimento do TRDR, pessoal, a gente tem algo aí interessante, tá? A gente está vendo aí durante esse final de semana o Open Interest subindo, mostrando que posições de trading estão sendo abertas aí ao longo dos últimos dias, tá? Opa, o gráfico meio que caiu aqui, né? Mas posições de trading estão sendo abertas aí ao longo dos últimos dias e horas, tá? Então o pessoal tá abrindo posição e ao mesmo tempo o long short ratio tá caindo. O que isso significa? A galera tá abrindo posições apostando na queda aí desde o sábado e talvez isso aí explique essa subida do Bitcoin, tá? Porque não tem muito sentido, não aconteceu nada de relevante no final de semana parado e o Bitcoin simplesmente saltou ali quase 3%, tá? Isso aqui provavelmente foi para liquidar esse pessoal que estava apostando que o mercado iria cair aí durante o final de semana, abrindo posições short, né? Posições apostando na queda, e foram lá e jogaram o mercado para cima para liquidar, tá? Então o mercado funciona assim, pessoal. O mercado de criptomoedas é um mercado que não é para amadores, tá? Tem muita manipulação. Esses indicadores aqui costumam dar e mostrar essas informações, tá? Porque o pessoal vai muito na emoção, né? Eu acho que vai cair. Eu vi a análise do Tainan ou de qualquer outra pessoa aí falando que tem uma cunha ascendente. Vamos todo mundo abrir uma posição short. Aí o pessoal abre posição short, as baleias veem aquele tanto de posição short lá e acabam jogando para cima, tá? Eu tô dando um exemplo, tá, pessoal? Não tô falando que as baleias estão vendo aí o que os inscritos do meu canal fazem, tá? Mas no geral, tá? Vários canais, eu vi vários. Depois de postar aquele vídeo meu, eu vi em outros canais também aparecendo esse tipo de análise, tá? O pessoal falando, olha, tem uma cunha ascendente aqui indicando queda e tal. Então o pessoal começa a ficar com uma visão muito unânime, vai lá, abre posição no mercado de futuros,
as baleias não perdem tempo e tentam tomar o dinheiro dessa galera. Infelizmente isso acontece muito, tá? Por isso que às vezes ter uma opinião um pouco diferente da maioria, principalmente dos grandes YouTubers, aqueles maiores, né, é bom, porque muitas vezes eles levam mais gente para abrir posições assim no mercado futuros. Também tem o copy trade, né, que faz com que muitas pessoas que seguem alguns perfis de copy trading acabem abrindo posições iguais, né? Então, isso acaba fazendo o mercado ficar pesado de algum dos lados, tá? Temos que ir aqui também para o Liquidation Rich Map da Hyblock, que está com a interface nova, né? A interface está bastante bonita, tá, pessoal? Vamos ver aqui esse indicador. Pronto, carregou aqui. Eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês, tá? Muita gente está meio perdida aí nessa nova interface. Eu vou colocar aqui mapa de calor de liquidações, Bitcoin dólar, selecionar todas as corretoras, né? Selecionei todas as corretoras aqui. Aí eu vou escolher o período, tá? Eu gosto de analisar o de 7 dias porque ele vai atualizando mais rapidamente, mas ao mesmo tempo ele não exclui muita informação como ali o de 2 horas, tá? Enfim, vamos ver aqui, tá carregando o Liquidation Rich Map. E aqui a gente está no Liquidation, achou, tá? Carregou aqui o indicador. Vamos aqui para o mapa de calor para a gente ver onde que tá essa liquidez desse pessoal que andou abrindo posições aí nesse final de semana, apostando que o mercado iria cair, né? E olha isso daqui, galera. Muita liquidez ali na região dos 62.500 dólares, tá? Então o Bitcoin já buscou bastante liquidez aí nas últimas horas. A gente também tem que ver aqui acima, né? E a gente vê que tem liquidez até a região dos 64 mil dólares ali aproximadamente, tá? Então, muita liquidez até os 64 mil. Acima a gente tem ali na região dos 67, até a região dos 67.500, tá? Mas o ponto em que está concentrada a liquidez acima desse pessoal que abriu posições aí nos últimos dias, apostando na queda, está até a região dos 64, tá ali na região dos 63.250, tem bastante também. Então o Bitcoin pode subir um pouco, mas o mapa de calor aqui ele não está mostrando, por exemplo, uma subida até os 65.200, que é o que o gráfico está mostrando, tá? Então talvez a gente suba mais um pouco aí, mas não dá para garantir que a gente vai muito longe aí nas próximas horas aí para o Bitcoin, tá? Vamos ver aí como é que vão vir esses dados macroeconômicos nessa semana e como vai se comportar o mercado americano, né? Isso é de extrema importância, porque dependendo de para onde ele vai, o mercado de criptomoedas vai junto, tá? Abaixo temos liquidez ali, principalmente na região dos 59.450, e é o ponto que a gente tem mais liquidez, tá? Mas a gente tá com, vamos dizer assim, está mais perto dessa liquidez que está aqui acima, né? Já pegou uma boa parte dela, então talvez o mercado ele pode até mudar de direção aí durante a semana se a gente tiver uma queda, por exemplo, nas bolsas americanas, tá? Tudo vai depender das coisas que vão acontecer na semana, como que os dados vão vir, o que o Jerome Powell vai falar. E a gente também não pode deixar de passar o olho aqui no gráfico das principais altcoins, tá? Começando aqui pela Ethereum, né? A Ethereum tá subindo aí hoje, mas não tá aquela subida animadora, né? Só que a Ethereum, pessoal, tá difícil aqui dentro desse triângulo descendente, tá? Porque normalmente o triângulo descendente ele rompe para baixo, tem uma projeção de queda, no caso aqui da Ethereum até a região dos 3.100 dólares ali, né? Mas eu não sei, tá? Eu tô conseguindo olhar isso aqui e falar, nossa, agora vai despencar, tá uma coisa assim que não tá respeitando muito esse triângulo descendente aqui, no caso da Ethereum, tá? Tá difícil de enxergar um padrão aqui muito confiável, tá? Mas no geral o que eu vejo na Ethereum é esse triângulo descendente ainda, embora pouco confiável aqui, né? O mercado toda hora ele volta para dentro do triângulo, tá? Mas o alvo tá ali na região dos 3.100 dólares aproximadamente, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Binance Coin, né? BNB, que também tava numa situação parecida, pelo menos a última vez que eu olhei, né? E a BNB segue naquela ideia do triângulo descendente, rompeu para baixo o triângulo descendente com alvo ali na região dos 530 e o suporte na região dos 520, tá? Então ela pode ir entre 530 e 520 dólares aí nos próximos dias ou horas, tá? Vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin, com a Ethereum, né? Porque isso vai ditar aí para onde que vai o resto do mercado, tá? O resto das criptomoedas. Temos que ver aqui também a Matic, que é outra criptomoeda que o pessoal sempre tá falando dela, né? O pessoal tá sempre querendo saber para onde ela vai, tá? E ela tá naquela situação ali que a gente viu nos últimos dias, viu, pessoal? Tá andando de lado ali e parece que ela tá respeitando bem aquele possível
a triângulo simétrico ou flâmula de baixa aí, tá? Mas ela tem um suporte muito forte nos 50 centavos. Enquanto eu não ver um motivo aqui muito forte para shortar ela, eu não vou aí me arriscar a operar, tá? Ela pode romper isso aqui para cima ou para baixo, mas geralmente esse padrão aqui ele faz muitas armadilhas, tá? O mercado muitas vezes rompe e sai andando de lado e fica na mesma faixa de preço. Então, Matic a gente não tem sinais novos aí, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de olhar é a ADA Cardano, né? Que também tá acompanhando o mercado como um todo aí, nessa subidinha agora no final desse domingo, né? Mas, no geral, quando a gente olha o gráfico da Cardano aqui, a gente segue aí com aqueles sinais de baixa, tá? Quando a gente dá um zoom aqui no gráfico, a impressão que a gente tem é que a Cardano rompeu para baixo ali um triângulo descendente, né, que normalmente é um padrão que indica queda, né? Então não tá um gráfico muito bonito aí para Cardano, tá? O gráfico hoje está demorando a carregar aqui, a internet não tá ajudando muito hoje, tá? Mas assim, o que eu vejo aqui é um triângulo descendente, Cardano aí indicando aí um pouco mais de queda, né? Se a gente olhar aqui, a gente vê que essa região a internet hoje realmente não tá me ajudando, viu, pessoal? Me desculpa, tá? Mas essa região aqui dos 40 centavos que ela rompeu para baixo, né? E ela segue ali também com aquele topo duplo maior aí que ela rompeu para baixo. Se a gente fizer uma projeção aqui do alvo desse possível topo duplo para Cardano, ele tá ali na região dos 30 centavos de dólares, tá? Então, assim, Cardano não tá com um gráfico muito amigável, continua indicando queda, era para estar subindo mais hoje aí, com o Bitcoin subindo, com a Ethereum subindo, tá? Então, a Cardano tá demonstrando aí fraqueza. Vamos olhar o gráfico aqui também da XRP, né? Que é outra criptomoeda aí que tem muito volume de negociação no mercado como um todo, tá? E o gráfico da XRP tá na mesma também, viu, pessoal? A XRP tá ali prestes a romper aquele triângulo descendente, mas é aquela história, ela não vai também, né? Ela tá parada. As outras moedas ali romperam, fizeram um monte de coisa, a XRP segue nessa região aqui, tá? Mas se ela conseguir romper para baixo, ali a região dos 46 centavos de dólares, o alvo para ela está na região dos 33 centavos de dólar, tá? Por enquanto não rompeu. Temos que ver aqui também a Chainlink, né, que é outra criptomoeda extremamente importante aí nos mercados. Tá? A Chainlink tá aparecendo que tá formando ali um ombro, cabeça, ombro. A gente continua naquela mesma situação, né? Só que no caso da Chainlink, pessoal, a gente não tem nesse momento a confirmação desse ombro, cabeça, ombro, tá? Se ela romper para baixo, já ali dos 12 dólares e 40 centavos, o alvo é ali nos 6 dólares e 80 para esse ombro, cabeça, ombro, tá? Mas no momento ainda não rompeu esse padrão, tá? Temos que ver aqui o gráfico da Solana, que subiu forte na última semana, né? Com as notícias ali de algumas empresas que aplicaram para o ETF de Solana, e nesse domingo a Solana voltou a subir aí, tá? Voltou a subir, acompanhando aí essa especulação dos ETFs e também acompanhando o Bitcoin, né? Geralmente, quando você tem aí o Bitcoin subindo, aquelas altcoins que estão mais fortes também tendem a subir, tá? No caso aqui da Solana, a gente tem acho que não consigo ver um padrão gráfico muito claro aqui, tá? Mas a gente agora tem uma resistência bem clara aqui para Solana na região dos 150 dólares, tá? Então, será que ela vai conseguir passar? Eu não sei, tá? Infelizmente não tem como saber isso por enquanto, mas a gente vê aqui que a região que ela segurou a Solana aí nas últimas vezes, né? Vamos ver, por enquanto eu acho que a Solana tá muito difícil aí de operar, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a AVAX, né? A AVAX, ela rompeu para baixo o ombro, cabeça, ombro, só que nos tempos gráficos menores, alguém pode achar que ela está formando um ombro, cabeça, ombro invertido, mas o volume aqui não tá colaborando com essa visão, tá? E no geral, pessoal, a gente tinha um ombro, cabeça, ombro, o gráfico tá demorando a carregar, me desculpe pela internet ruim hoje, tá? Mas o que eu consigo ver aqui ainda é um ombro, cabeça, ombro, desculpem, bati no microfone aqui, mas o que eu consigo ver aqui é um ombro, cabeça, ombro com alvo ali na região de aproximadamente 13 dólares, tá? Não consigo ver outra coisa por enquanto. E é isso, pessoal, vamos ver aí como vão vir os dados essa semana, se eles vão dar uma direção aí para o mercado de criptomoedas como um todo. O Bitcoin pode ir até os 64 mil ali, facilmente buscar aquela liquidez que está acima, tá? E o alvo gráfico está ali na região dos 65 mil aproximadamente. No mais, pessoal, desejo a todos vocês aí uma excelente semana, um bom descanso nesse final de domingo. Até mais, tchau!